Com 10 anos de história e admiradores, o Record nos Esportes exibe no mês de maio uma série com 3 reportagens especiais do Cuiabá Arsenal de futebol americano. Hoje você acompanha a trajetória do time, os primeiros passos, as lutas e as primeiras vitórias do clube campeão. Solta aí. Os torcedores que acompanham hoje o Cuiabá Arsenal sabem que o clube conta com uma boa estrutura e que vários atletas defendem a seleção brasileira. Mas há 10 anos, quando o clube foi fundado, a história era bem diferente. No início ele enfrentou muitos problemas, né? Principalmente de infraestrutura, de logística. Tinha um preconceito muito grande a respeito desse esporte que estava iniciando no nosso país. Os amigos que praticavam o esporte apenas por diversão decidiram, após um torneio organizado por eles mesmos, fundar a Associação Atlética Cuiabá Arsenal. Começamos brincando, né? Era para reunir os amigos no final de semana, conversar a respeito de jogos da NFL e cada vez foi chegando mais gente. A gente trazia convidava alguém, convidava outro. Todo final de semana sempre tinha 1 ou 2 jogadores a mais. E aí chegou num ponto que, através do Orlando Júnior, ele organizou um torneio assim interno e a gente se dividiu em 4 times. E depois desse torneio aí começou-se a ideia de fundar o Cuiabá Arsenal. Foi em 2007 que os jogadores viram que estavam no caminho certo. Neste ano, o Cuiabá Arsenal comemorou o primeiro título de sua história. Ele significa muito pra gente porque primeiro que foi aqui em casa, né? Foi em Cuiabá e ele teve o apoio da torcida. Foi ali o primeiro jogo assim que já começou a ter a torcida além dos nossos amigos e além da nossa família. Com o tempo, a evolução do esporte no país aconteceu rapidamente. Por isso, os jogadores começaram a disputar as partidas com todos os equipamentos necessários. E agora sim, realizando jogadas que antes eram consideradas perigosas demais. Muitas das nossas jogadas que a gente fazia, a gente não arriscava tanto quanto se pode arriscar hoje, porque hoje a gente vê jogadas assim que na época a gente não, que hoje elas são possíveis graças ao equipamento, que na época mesmo, por mais que a gente quisesse fazer essas jogadas, a gente não podia por causa da falta de equipamento. A gente acabava se inibindo um pouco e o próprio técnico, os próprios dirigentes do clube, eles já davam uma meia avisada, falava, gente, cuidado, porque a gente não está com o equipamento necessário. A gente começou a batalhar para pegar o equipamento, todo o equipamento necessário para a gente poder jogar o que a gente joga hoje. Com isso, o jogo que alguns consideravam violento passou a contar também com a inteligência e a técnica dos atletas. A força bruta não era mais um fator decisivo para as vitórias. Antigamente era muito físico, a gente tinha era a força bruta geral. E hoje em dia porque o futebol americano em si ele é taticamente comparado ao xadrez. Então a gente usa muito mais a tática do que a força hoje em dia. O resultado de tanto empenho e esforço dos atletas apareceu logo. O Arsenal, apenas 4 anos depois de sua fundação, conquistava o Brasil e marcava seu nome na história da modalidade. A final do campeonato da Liga Brasileira de Futebol Americano foi disputado no estado de São Paulo e foi vencido pelo Cuiabá Arsenal. Ali foi uma realização de um sonho, né? Do sonho de todos nós ali que jogávamos, treinávamos ali, vivíamos isso dia a dia, porque às vezes não era só em campo, não, era fora também, a gente carregava isso, era estudo de playbook, era todo esse aglomerado de coisas, não tem? Então, veio trazer para nós esse título, né? Para nós foi muito importante. O bicampeonato veio em 2012, no estádio Eurico Gaspar Dutra. O Arsenal foi campeão brasileiro de forma invicta, com 9 vitórias em 9 jogos. A final foi um jogo inesquecível, para os atletas e para os torcedores que assistiam. Um jogo emocionante, com uma virada surpreendente no final. O resultado colocou o Cuiabá Arsenal novamente como o melhor time do Brasil. A importância do segundo título em 2012 foi uma coisa emocionante, surreal. Se a gente não tivesse gravado aquilo, e muitas pessoas, mais de 5 mil pessoas para ajudar a falar que isso foi verdade, acho que ninguém acreditaria. Faltava menos de 12 minutos para acabar o jogo, a gente perdendo para o Curitiba, o jogo estava pegado. E conseguimos reverter a situação de uma forma avassaladora, ganhamos de 12 touchdowns de diferença. O sonho de uma década atrás, hoje é realidade. Os amigos que antes jogavam em campo de terra,
agora treinam com equipamentos específicos e jogam na Arena Pantanal. Já era o nosso desejo, sem dúvida. Só que a gente não imaginava que fosse evoluir tão rápido. Nós estamos com 10 anos de história e cresceu muito, evoluiu demais. A gente acreditava que seria assim, uma história para ser traduzida para os nossos netos e na verdade nós já estamos vivendo isso, né?